Um dia você vai ser minha esposa, disso eu tenho certeza. Essas foram as palavras que ele disse na primeira vez que dormi na casa dele. Era só a terceira semana desde que a gente começou a sair, mas eu juro que a forma como ele falou aquilo, com a mão entrelaçada na minha, os olhos meio sonolentos e a barba por fazer roçando no meu ombro, fez meu coração acreditar na hora. Meu nome é Luísa. Tenho 31 anos, sou brasileira mas moro nos Estados Unidos há quase uma década. Vim para cá para estudar, acabei ficando por causa do trabalho e me adaptei bem. Trabalho como UX designer em uma startup de tech em Austin, Texas, e levo uma vida bem tranquila. Ou levava, né? Porque tudo isso aconteceu há pouco mais de 2 meses, e até agora eu acordo com a garganta fechada de tanto tentar segurar o que sinto. Conheci o Alex em um churrasco na casa de amigos em comum. Aquele tipo de evento americano que tenta copiar um BBQ brasileiro, mas falha miseravelmente. Tinha pão de alho de supermercado, caipirinha feita com vodka, e uma tentativa frustrada de fazer farofa com farinha de milho doce. Mas enfim, foi lá que ele apareceu, de camisa xadrez, jeans escuro, e aquele sotaque texano leve que faz qualquer frase soar mais doce do que deveria. Ele era charmoso, falante, daqueles caras que te fazem rir mesmo quando falam bobagem. Começamos a conversar sobre música, descobrimos um amor em comum por Fleetwood Mac, e no fim da noite ele me adicionou no Instagram com um "a gente precisa ouvir Dreams juntos um dia". 2 dias depois, ele me chamou para sair. Fomos a um barzinho de jazz, depois caminhamos pelo centro de Austin com um milkshake na mão. Aquilo foi em setembro do ano passado. E nos meses que seguiram, a conexão só cresceu. O Alex era aquele tipo de namorado que toda amiga sonha em ter, mandava flores de surpresa no trabalho, fazia café da manhã nos fins de semana, e decorava meu apartamento com post-its com frases tipo "Você é a melhor parte do meu dia". Ele me chamava de minha garota e tinha mania de dizer que eu era a mulher da vida dele. E o pior, ele parecia acreditar mesmo nisso. Me levou para conhecer os pais no Natal. Em janeiro, passamos um fim de semana em Nova Orleans. Em fevereiro, ele deixou uma escova de dentes no meu banheiro e começou a dormir na minha casa pelo menos 4 vezes por semana. E em março, ele começou com aquele papo: "Eu só não te peço em casamento ainda porque quero que seja perfeito. Não quero te dar um anel qualquer, você merece algo especial. Casamento é certeza, mas quero fazer do jeito certo". E eu acreditei. Deus sabe como eu acreditei. Não sou uma pessoa desesperada para casar, sabe? Sempre tive ambições muito claras, queria construir minha carreira, ser independente, viajar o mundo. E fiz tudo isso. Mas também sempre soube que queria construir algo com alguém. Não apenas casar por casar, mas dividir a vida. E pela primeira vez em anos, eu achava que estava com alguém que via o mesmo futuro que eu. Mas os meses foram passando. Chegamos em abril. Depois veio maio. Em junho, fiz 31 anos. E nada. Nenhuma conversa séria. Nenhum pedido. Nenhum sinal real de que ele estava se preparando para fazer aquilo acontecer. Até que um dia, num domingo à noite, do nada, enquanto eu lavava a louça depois de um jantar que eu tinha preparado para nós dois, ele soltou um comentário que mudou tudo. "Você já pensou em morar em estados separados por um tempo? Tipo, experimentar longa distância?" "O quê?" Ele riu, como se fosse piada. Mas depois de alguma insistência minha, veio a verdade. Tinha recebido uma proposta para trabalhar em Denver, e estava pensando em aceitar. Sem me consultar. Sem me perguntar como isso nos afetaria. Como se eu fosse só uma peça opcional na vida dele. Eu não disse nada naquela hora. Só terminei de lavar os pratos e fui dormir com um nó na garganta. Nos dias seguintes, comecei a prestar atenção em tudo. Nos silêncios. Nas faltas. Nas promessas vagas. Na maneira como ele evitava qualquer coisa que soasse como plano a longo prazo. E foi aí que entendi, ele nunca teve intenção real de casar comigo. Aquilo tudo, as flores, as palavras bonitas, os cafés da manhã, o "minha garota", era só a performance.
Ele gostava de ter alguém ali, gostava da ideia de ter uma parceira, mas sem o compromisso. Sem a entrega. Sem o passo real. E eu? Eu tava investindo meu tempo, meu coração, minha vida num homem que não tinha coragem de me escolher de verdade. Foi aí que tomei a decisão mais dura da minha vida. Mas antes de contar o que eu fiz, vocês precisam entender tudo o que levou até esse ponto. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses últimos meses é que a ausência também grita. Grita mais do que qualquer briga, mais do que qualquer discussão. O silêncio dele me dizia coisas que eu não queria ouvir, mas que estavam ali, escancaradas em cada pequeno gesto. Quando começamos a namorar, o Alex era presente em tudo. Comentava nos meus stories, mandava mensagens bobas no meio da tarde, senti seu cheiro num perfume de alguém no mercado e quase fui atrás, fazia questão de ligar à noite, mesmo quando estava cansado. Ele lembrava datas, detalhes, o nome das minhas amigas do trabalho. Mas depois de março, depois que ele me disse que o pedido viria logo, algo mudou. Não foi um corte seco, foi sutil. Tipo quando a luz vai apagando devagar, e você só percebe que tá no escuro quando já não enxerga mais nada. Os planos de fim de semana começaram a virar vamos ver. Os jantares feitos com carinho viraram pedidos no iFood. E as mensagens? Bom, aqui vai um exemplo de como nossas conversas estavam. Abril, terça-feira à tarde. Eu tava pensando em fazer lasanha sexta. Você vem? Alex, talvez. Ainda não sei se o pessoal do escritório vai sair depois do happy hour. Quarta, meio-dia. Eu, quer que eu passe no mercado para comprar vinho? Alex, acho melhor esperar. Te aviso. Te aviso. Essa frase virou um hino do nosso relacionamento nos últimos meses. Te aviso se vou. Te aviso se der tempo. Te aviso quando souber. E o aviso nunca vinha. Mas o que mais me corroía era a forma como ele continuava com aquela narrativa de nós dois no futuro. Era como se ele tivesse se viciado em me dar esperança. Me dava só o suficiente para eu não desistir, mas nunca o bastante para eu me sentir segura. Lembro de uma noite em que fomos jantar na casa de amigos dele. Casal recém-casado, cheios de fotos da cerimônia espalhadas pela casa. Em um momento, alguém perguntou brincando: "E vocês dois? Quando vem o casamento?" O Alex riu, passou o braço pelas minhas costas e disse: "Ela tá só esperando eu ajoelhar, né, amor?" Todo mundo riu. Eu também sorri, mas por dentro, eu já tava quebrando. Na volta para casa, dentro do carro, tentei puxar assunto. "Você falou brincando, mas você já pensou mesmo nisso?" "No quê?" "Em me pedir em casamento." "Já, claro. Mas você sabe, Lu, agora não é o melhor momento." Ele falava isso com uma naturalidade que me dava vontade de gritar. "Como assim agora não? Depois de quase um ano morando praticamente juntos? Depois de tanto minha garota, tanto nosso futuro? E se não agora, quando?" Mas eu me calei. Como sempre. Porque sempre que eu tentava pressionar um pouco, ele virava o jogo. "Por que essa pressa toda? Você tá me cobrando um papel? A gente já vive como casados, precisa mesmo de aliança?" E eu, idiota, começava a duvidar de mim mesma. Será que eu tava sendo exigente demais? Será que era só insegurança minha? Comecei a conversar com minhas amigas. A Ana, que mora em Los Angeles, foi direta. "Lu, homem que quer, faz. Não enrola. Mas ele diz que me ama. E daí? Amor sem ação é palavra vazia." Outra amiga, a Débora, disse: "Cara, isso é gaslighting emocional. Ele te mantém nesse limbo porque é confortável para ele. Você resolve a vida dele, mas ele não quer te dar estabilidade." A ficha começou a cair de vez quando encontrei um print antigo no meu celular, de uma conversa nossa de novembro do ano passado. Eu tinha mandado uma foto de uma aliança simples, só comentando que achava bonito, e ele respondeu: "Alex, essa ficaria linda na sua mão", cara sorrindo e com os olhos em forma de coração. Você acha?
Alex, claro. Imagina uma cerimônia íntima, só a gente, amigos e vinho. Vai acontecer. Confia. Vai acontecer. Aquela frase me deixou dias sem conseguir dormir quando reli. Porque agora ele estava cogitando se mudar para Denver. Para dar um tempo e ver no que dá. Quando confrontei ele diretamente sobre isso, ele disse: "Não é que eu queira terminar. Mas a gente pode se ver nos fins de semana. Dá para manter." Você tá falando sério, Alex? Sim. Relacionamento à distância funciona para muita gente. Aí eu explodi. Pela primeira vez. Funciona para quem quer construir algo, Alex. Você não quer. Você só quer me manter ali, disponível, mas sem compromisso nenhum. Ele ficou em silêncio. Depois soltou um "não é isso" e desviou o olhar. Naquela noite, dormimos em camas separadas. E no dia seguinte, ele saiu para trabalhar sem nem me dar bom dia. Foi nessa semana que decidi observar tudo com mais clareza. Cada comportamento. Cada frase vaga. Cada desculpa. Vi que ele nunca falou com meus pais no Brasil. Nunca tentou aprender português, apesar de eu ter ensinado palavras básicas. Nunca participou das reuniões de família por vídeo, apesar de ser convidado. Nunca, jamais, falou nós com responsabilidade. Era sempre eu penso em, eu quero, talvez eu faça. E sabe o que mais me doeu? Uma noite, mexendo no iPad dele, ele tinha deixado logado na minha casa, vi que ele tinha buscado por vida de solteiro em Denver no Google. Tinha até curtidas em vídeos no YouTube com títulos tipo Como aproveitar a vida sozinho aos 30. Foi nesse ponto que eu soube, com toda certeza, ele já tinha feito a escolha dele. Só não teve coragem de me contar. Ele queria ir viver a liberdade. Ter uma namorada em stand-by, mas estar disponível para flertar, explorar, ser o solteirão bem-sucedido. E eu? Eu tava ali, acreditando em um futuro que só existia na minha cabeça. Foi então que tracei meu plano. Eu não ia implorar. Não ia fazer escândalo. E muito menos ficar esperando um pedido que nunca viria. Eu ia tomar o controle da minha vida. E fazer algo que ele jamais esperava. Mas isso eu conto na próxima parte. Quando eu digo que planejei minha saída, não foi no sentido dramático de vou sumir e ele vai me procurar chorando. Não. Eu sabia que ele não ia procurar. O Alex não era o tipo que sentia falta, ele só percebia a ausência quando a conveniência acabava. Minha saída foi um ato de sobrevivência. E também de vingança. Silenciosa, mas estratégica. Primeiro, comecei a me desconectar emocionalmente. Parei de mandar mensagem primeiro. Parei de cozinhar para ele. Se ele quisesse me ver, que fizesse esforço. Ler, ele não fazia. Na primeira semana do meu plano de distanciamento, ele simplesmente desapareceu por 3 dias. Nem um bom dia, nem uma figurinha boba, nada. Quando reapareceu, veio com uma desculpa. Foi mal, Lu. A semana foi puxada. Tô exausto. Falei apenas. Imagino. E mais nada. Ele tentou puxar papo, mas eu não engajava. E foi aí que notei algo curioso. O Alex era extremamente atencioso, desde que sentisse que estava perdendo o controle da situação. 2 dias depois, ele apareceu com meu chocolate favorito e uma garrafa de vinho. Trouxe paz, ele disse, rindo. Trouxe remorso, isso sim, respondi. Ele fingiu não entender. Se sentou no sofá, ligou a TV, tentou agir como se estivesse tudo bem. No segundo final de semana do meu plano, ele me convidou para jantar fora. Coisa que não fazia há meses. Escolheu um restaurante mexicano que a gente gostava. Pediu o prato que eu sempre pedia. Tentou ser aquele cara do começo, o do jazz, do milkshake, das promessas. E pela primeira vez, eu não me emocionei. Observei aquilo como quem vê um ator ensaiar um papel que já não combina mais com ele. Depois do jantar, ele sugeriu dormir na minha casa. Disse que estava com saudade.
Você sente falta de mim ou da conveniência de ter alguém lavando sua roupa e fazendo café da manhã? Ele riu. Que isso, Lu, você tá estranha. Tô lúcida. A frase o pegou de surpresa. Ficou me olhando, meio sem saber o que responder. Então se levantou, disse que ia deixar eu pensar e foi embora. E foi ali que eu soube que estava no caminho certo. Na semana seguinte, ele me mandou flores no trabalho. As mesmas que mandava no início do namoro. Um bilhete. Para minha garota. Ainda penso em nosso futuro. Com amor, me deu náusea. Porque tudo aquilo era uma tentativa de reverter a narrativa. Ele não sentia amor, sentia a ameaça de perder o conforto. Foi então que decidi que minha saída precisava ser não só emocional, mas prática. Tangível. Inquestionável. Comecei a montar meu kit de fuga. Abri uma conta bancária separada. Aluguei um pequeno estúdio no centro da cidade, por 6 meses, só para mim. Comecei a empacotar minhas coisas aos poucos, uma caixa por dia, escondidas no closet. Avisei minha chefe que talvez eu precisasse de uma semana off no fim do mês. Ela não perguntou muito, só disse, faz o que for melhor para você. Durante esse tempo, o Alex continuava naquele vai e volta emocional. Uma hora dizia que me amava. Outra, sumia por 2 dias. Uma noite apareceu bêbado na minha porta dizendo que estava confuso e que talvez fosse melhor dar um tempo. Respondi. Já estamos dando. Você só não percebeu ainda. Ele riu, meio amargo. Você tá tentando me testar? Não, Alex. Tô tentando me libertar. No dia seguinte, recebi uma mensagem dele. Alex, desculpa por ontem. Vamos conversar com calma. Quero entender o que tá acontecendo com você. Você só percebe que algo tá errado quando a coisa deixa de girar em torno de você. Silêncio. Ele não respondeu. E eu continuei com meu plano. Faltavam só 3 dias para o meu contrato começar no estúdio novo. E foi nessa semana que aconteceu a gota d'água. Fui almoçar com uma amiga em comum nossa, a Caroline. Ela sabia das coisas, estava acompanhando minha situação de perto. No meio do almoço, ela solta. Lu, preciso te contar uma coisa que talvez te magoe. Mas acho que você merece saber. Fala. O Alex, ele tem saído muito com o pessoal do trabalho. Tem uma estagiária nova lá. Loira, baixinha, olhos verdes. Ela me olhou, surpresa. Como você sabe? Vi a notificação de uma DM no iPad dele outro dia. Não abri, mas apareceu o nome dela. Eles estão bem próximos. Falam bastante no Slack, e tem os boatos de que ele comentou com um amigo que tá livre no mercado. Aquele dia, quando cheguei em casa, entrei no quarto e encarei a mala semi-aberta no canto. Não chorei. Não me revoltei. Só respirei fundo e mandei a mensagem. Semana que vem. Preciso que você venha buscar suas coisas. Alex, como assim? Tô me mudando. Vai ser melhor para nós dois. Ele ligou na hora. Atendi. Luísa, o que tá acontecendo? A gente acabou, Alex. E você sabe disso. Só não quer admitir. Isso é por causa da garota do trabalho? Isso é por causa de todas as vezes que você me prometeu algo e não cumpriu. Por todas as vezes que me tratou como um plano B. Você tá exagerando. Eu só quer ser solteiro e ter alguém para dormir nos fins de semana. Eu não sou isso. Ele ficou em silêncio. Eu amei você, Alex. De verdade. Mas você nunca me escolheu. Só me manteve por perto para não se sentir sozinho. Ele não insistiu. Nem pediu para conversar pessoalmente. Só soltou um ok. Desliguei. E naquele momento, eu chorei. Mas não de tristeza. Chorei de alívio. Chorei porque, depois de tanto tempo me moldando para caber na vida de alguém, finalmente escolhi caber na minha. 3 dias depois, me mudei.
Ele foi lá buscar as coisas dele. Não entrou. Não pediu para conversar. Só pegou 2 sacolas, disse boa sorte, e foi embora. Na semana seguinte, me bloqueou no Instagram. E logo depois, postou uma foto numa festa, com a tal estagiária ao fundo. Senti? Claro que sim. Mas já era um novo tipo de dor. Uma que não paralisa. Uma que liberta. E foi aí que a ideia final me veio à cabeça. Ele achava que ia embora de Austin sendo bonitão que viveu um romance, quase casou, mas decidiu seguir o coração. Achei justo reescrever essa narrativa. A coisa sobre relacionamentos é que a gente costuma sair deles carregando 2 coisas, saudade ou lição. Com o Alex, eu saí carregando uma estratégia. Porque não era só sobre sair da vida dele. Eu queria que ele se lembrasse da minha saída toda vez que olhasse no espelho. Queria que ele entendesse, do jeito mais claro possível, que eu não era uma fase boa, eu era a mulher que ele deixou escapar por covardia. E, olha, nada como um homem egocêntrico para cair direitinho na própria armadilha. O Alex estava para se mudar para Denver no início do mês seguinte. Ele já tinha postado no LinkedIn, com aquela vibe coach motivacional. Novos ciclos, novos desafios. Às vezes, o coração precisa coragem para mudar de estrada. Hashtag gratidão, hashtag mudança, hashtag DenverBoom. Típico dele. Toda ação dele tinha plateia. Foi aí que pensei, tá. Se ele gosta tanto de palco, vou dar um show. Comecei simples, fiz uma limpa nas redes sociais. Deletei todas as fotos com ele, mas deixei todas as legendas. Só tirei a tag do nome dele. Isso fez com que vários amigos em comum vissem as fotos sozinhas, com frases como: "Te amo por tudo que constrói com a gente. Um passo de cada vez, mas sempre ao seu lado. Quando você sabe, você sabe." Recebi 3 mensagens de conhecidos dizendo: "Tá tudo bem entre vocês?" Vi umas fotos meio vazias. Respondi apenas: "Acho que nunca esteve." No mesmo dia, publiquei um carrossel discreto, mas certeiro, uma foto do meu novo AP, outra de um café da manhã feito por mim, uma legenda: "Recomeços silenciosos são os mais potentes." Um brinde ao que floresce depois do fim. 2 dias depois, ele curtiu. Depois, descurtiu. Depois me bloqueou. Perfeito. Mas o golpe final, o verdadeiro ponto da virada, veio quando eu decidi abrir o jogo. Com todo mundo. Sem citar nomes. Mas deixando tudo ali, nas entrelinhas. Em forma de texto, claro, afinal, ele me seguia numa conta fake. Sim, eu sabia, e sim, era patético. Postei no Medium. Título: "Quando ele prometeu casamento, mas só queria alguém para encher a cama." Foi um relato sincero, direto, em primeira pessoa. Falei sobre amar alguém que te usa como anestesia emocional. Sobre como mulheres independentes também caem em relações que minam a autoestima. Sobre como às vezes, o maior sinal de que alguém não te ama é o quanto ele te mantém em espera. A publicação viralizou. Primeiro entre minhas amigas, depois nos grupos de Facebook de brasileiras nos Estados Unidos, e por fim, foi parar num Reddit gringo sobre relacionamentos tóxicos. Nem fui eu que postei lá, alguém compartilhou. Em menos de uma semana, recebi mais de 500 comentários e mensagens. Mulheres contando histórias parecidas. Outras dizendo que tinham terminado com caras assim por causa do texto. Até uma ex do Alex me mandou mensagem. Li seu texto e chorei. Ele fez igual comigo, só que com outro roteiro. Te agradeço por colocar em palavras o que eu nunca consegui. Forte, né? O melhor veio depois. Lembra da Caroline, nossa amiga em comum? Ela me mandou uma mensagem num domingo. Você viu a atualização do Alex no Insta? Não. Ele postou uma indireta muito óbvia. Uma foto dele num bar com a legenda: "Tem gente que prefere se fazer de vítima em vez de reconhecer que não era a pessoa certa." Quase gargalhei. Porque o ego dele estava ferido. E ferido em público.
pela primeira vez, ele não conseguiu controlar a narrativa. Ele sempre teve o controle, de quando me via, de quando dizia que me amava, de quando ia me pedir em casamento, ou não. Mas agora, ele era só um personagem de fundo numa história que não era mais sobre ele. E quer saber o melhor? O texto foi parar na empresa dele. Uma das colegas que também me seguia, e que sabia da amizade especial com a estagiária, compartilhou nos bastidores. E, segundo a Caroline, o ambiente ficou bem desconfortável depois disso. Ele até tentou desmentir. Disse que era coincidência. Mas quem o conhecia, entendeu direitinho. Ah, e a tal estagiária? Bloqueou ele um mês depois. Dizem que ela percebeu cedo demais quem ele era. No fim, eu não precisava que ele me pedisse desculpas. Não precisava que ele reconhecesse, muito menos voltasse atrás. Minha vingança foi não precisar mais dele. E fazer isso de forma tão visível, tão clara, tão elegante, que o deixasse sem reação. Hoje, quando alguém me pergunta sobre o Alex, eu só digo: foi um quase. E quase sempre não vale nada. Depois que tudo passou, comecei a pensar em como a gente romantiza certos tipos de dor. Tipo, tem algo de quase poético em amar alguém que não te escolhe. Dá pra se enganar achando que isso é profundidade emocional, quando na real é só apego mal resolvido. Apego à ideia de alguém. Ao potencial. À promessa. Mas não à realidade. E a realidade é que o Alex nunca foi um homem pronto para amar de verdade. Ele era ótimo no começo, como muitos são. Enchi o peito para dizer que era diferente, que comigo era sério, que via futuro. Mas no fim, ele amava do jeito que dava menos trabalho, até a página 2, até onde não precisasse se comprometer de verdade, até o ponto em que o conforto fosse garantido, e a responsabilidade, opcional. Hoje, já faz alguns meses desde que ele saiu da minha vida. Ainda vejo, aqui e ali, sinais da existência dele. Um amigo em comum que posta algo, uma playlist compartilhada que aparece no meu Spotify, uma lembrança automática no Google Fotos. Mas não dói mais. Sabe por quê? Porque agora, cada lembrança dele é um lembrete de quem eu não sou mais. Eu não sou mais a mulher que aceitava migalhas esperando pelo banquete. Não sou mais a que esperava um pedido de casamento de um homem que não conseguia nem decidir onde queria almoçar no domingo. E, principalmente, não sou mais a que se sentia pequena por desejar algo grande. Hoje, moro sozinha, num AP que eu mesmo escolhi, pago com meu próprio esforço, decorado só com coisas que me fazem feliz. Redescobri hobbies que deixei de lado para caber na rotina dele. Voltei a escrever, a sair com amigas, a viajar sozinha. Outro dia, fui num bar de jazz. Sozinha. Pedi um milkshake na volta para casa. Ouvi Dreams, do Fleetwood Mac, no fone de ouvido e sorri. Não porque lembrei dele. Mas porque, dessa vez, a música era só minha. Ah, e sim, ele ainda me segue naquela conta fake. Eu deixei de propósito. Que veja. Que sinta. Que entenda. Porque às vezes, a melhor vingança é justamente seguir em frente. Com classe, com força e com silêncio. E deixar que a ausência diga tudo que as palavras não precisam mais dizer.